vendo vários rostinhos que eu conheço e pessoas muito queridas para mim. Tenho pouco tempo, tenho 15 minutos. Vou até começar aqui. Tenho 15 minutos, mais à tarde vou fazer outra apresentação sobre o DataSUS. A gente vai conversar mais sobre dados e como buscar os dados, inclusive. A gente vai ter eu tenho slides que ensinam a buscar as informações. Então a gente vai sair do campo abstrato e ir para o prático. Agora eu vou apresentar um observatório de oncologia do movimento Tudo Juntos contra o Câncer. Meu nome é Thiago, eu trabalho na equipe de advocacy e políticas públicas, eu sou sanitarista e especialista em gestão de saúde. Primeiro eu vou explicar o que é a Abrale. A Abrale é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. É uma associação que trabalha com pacientes com cânceres hematológicos. Nossos pilares envolvem informação, apoio ao paciente, pesquisa e atuação em políticas públicas. Tudo isso em conjunto, uma coisa não está descolada da outra. Nós somos atualmente 60 colaboradores, 200 voluntários, comitê médico e multidisciplinar e 13 núcleos. Eu acho que alguns já viram as vermelhinhas da Abrale, que trabalham nos hospitais, atendendo nos ambulatórios. Elas são as nossas pernas no Brasil inteiro. E aí, o que um menino que trabalha com linfoma e leucemia está falando aqui para a FEMAMA de câncer de mama e tumores femininos? Em 2014, a Abrale, principalmente a Merula, nossa presidente, ela percebeu o esforço fragmentado de diversas associações e organizações em diversos tipos de câncer. E ela resolveu fundar, com outras organizações, criar o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que visa fortalecer a política nacional para a prevenção e controle do câncer. Desse movimento surge a declaração, que é o nosso documento norteador. Tudo que o Todos Juntos contra o Câncer vai atuar está pautado nesse documento. E sempre que alguém precisar buscar algum subsídio, nesse documento também temos. Bom, depois que a gente resolveu atuar e trabalhar nas pautas de oncologia como um todo, é preciso monitorar. Então, todo mundo já falava pra gente: tá faltando dado, tá faltando dado. E aí a Merula foi lá no DataSUS e descobriu que tinha muitos dados. Mas muitos dados, tantos dados, que a gente nem sabia por onde começar a analisar. E aí surge o Observatório em 2015 para monitorar as informações relacionadas à oncologia, principalmente os dados governamentais. E ela é um site, uma plataforma que a gente consegue acessar de qualquer computador e tem as informações mais relevantes sobre dados, seja de mortalidade, de produção ambulatorial, hospitalar, de planos de saúde, todos os insights estão publicados aqui. Dois dos nossos principais casos envolvem o câncer como principal causa de morte em 2029 e o câncer como principal causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. Todos foram desenvolvidos por essa equipe do projeto. Essa é a carinha do site, esse é o link. A apresentação vai ficar disponível para vocês para acessar e descobrir mais. E o mais importante para a gente foi o reconhecimento que isso trouxe. O observatório surge lá em 2015, mas foi mais recente que nós conseguimos ser reconhecido pelo governo como um aplicativo oficial de dados abertos. O governo tem um portal chamado dados.gov e lá tem todas as bases de dados do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, tem de economia, educação, cinema, todas as bases de dados estão disponíveis aqui. E aí o observatório entrou com uma plataforma oficial que utiliza dados abertos. A partir desse momento, quando o governo nos chama para debater, ele sabe que nós vamos levar dados dele, para debater com ele a mudança que nós queremos trabalhar. E os principais dados são de mortalidade, registro hospitalar, demográficos, estimativas do INCA, nascidos vivos. E todos esses dados, eles têm direções específicas, sejam para atuação com educação e saúde, pacientes, incidência no setor público e privado, porque hoje nós temos muitas parcerias do governo com o setor privado e nós precisamos trabalhar com elas, mídias e profissionais de saúde. Ele basicamente funciona como coleta de dados, nós levantamos as bases do DataSUS, do INCA, fazemos uma compilação dos dados, dos mais importantes para aquele tema, uma análise, divulgamos
e acompanhamos o andamento desse estudo. E para ficar mais prático, eu trouxe um caso para vocês sobre a audiência pública do financiamento das mamografias no Brasil. Eu vi que a Mayra comentou com a gente sobre a lei eu acho que foi de 2008, que prevê o exame mamográfico. Essa lei, ela prevê o exame para todas as mulheres a partir de 40 anos. É diferente da recomendação do INCA, de 50 a 69. Mas o Ministério foi muito esperto, porque lá em 2013 eles falaram assim: eu tenho recursos apenas para mamografias de 50 a 69. Então a gente tem uma lei aqui, que é a partir dos 40, mas eu só vou pagar a partir dos 50 e 69. E aí isso é via FAEC, que é o Fundo de Ações Estratégicas. Basicamente pode ser repassado por APAC, enfim, diversos métodos. E aí, as mamografias de 40 a 49 anos, uma faixa etária importante, são pagos com recursos repassados mensalmente aos municípios para o custeio de procedimentos. Por que é tão importante esse MAC? Porque aqui, o recurso das mamografias para essa faixa etária está competindo com outras coisas. Então, o gestor, ele tem que priorizar o que é importante. E aí, mais pra frente, eu vou mostrar que ele não está priorizando as faixas etárias de mamografia nessa faixa etária. O número reduziu. Então, a importância da gente ter dados mostrando que esse número de mamografias nessa faixa etária vem diminuindo a partir dessa portaria é muito importante. Porque é aqui que a gente vai chegar no gestor e falar para ele: olha, eu estou precisando de mais mamografias nessa faixa etária. E aí, como tudo começou? A deputada Carmen nos convidou a Merola, nossa presidente, para falar sobre esse tema e sobre essas informações. Nós começamos a coleta de informações. Aqui são todas as mamografias realizadas, lançadas no DataSUS. São mamografia e mamografia bilateral para rastreamento. 2013 foi o maior número. Desde lá, nenhum outro ano conseguiu alcançar o mesmo financiamento. Lembrando que 2013 foi quando saiu a portaria de financiamento para a faixa etária de 50 a 69 anos. E aí a gente vai ver por faixa etária. Esse aqui, essa faixa etária cor de rosa aqui é a 50 a 69. Ela aumentou, mas no último ano diminuiu 3%, ou seja, menos 3% de exames, enquanto a faixa etária de 40 a 49 anos só foi uma derrocada assim, para baixo. Será que o financiamento tem a ver com isso? Será que aquela mudança do fundo, do FAEC para o MAC, não tem a ver com isso aqui? Eu acho que tem. E aí, engraçado que também nós continuamos investigando. Isso tudo foi apresentado na audiência pública. Mostramos que desde 2013, mais 2012 também, a cobertura não mudou no Brasil, a cobertura entre mulheres de 50 a 69. Estranho, né? A gente diminuiu uma faixa etária, as mamografias estão diminuindo e a cobertura fica igual. Ou seja, a gente não está rastreando as mulheres que deveriam ser rastreadas. E aí, mais ainda, a Pesquisa Nacional de Saúde aponta aonde está esse gap. Aqui a gente tem uma região muito bem investigada e aqui o foco de políticas públicas. Então, se a cobertura não está variando, onde eu tenho que trabalhar? Aqui. E aqui, foi isso que a gente vai mostrar para o Ministério, que apesar do financiamento lá dos pequenos municípios, lá dessas regiões aqui, estão sofrendo intensamente com a falta de financiamento, porque mudou, agora é MAC, e não FAEC, que é repassado verba para quem produz a mamografia. Tá? Então, é muito importante mostrar esses dados para que as pessoas, principalmente o Ministério, possa tomar conhecimento do que ele mesmo está deixando de fazer. E aqui, eu fui para a audiência pública e aí conversei com a deputada e ela falou assim: deputada, eu vou mostrar os mesmos dados que o Ministério vai mostrar. Não vou mostrar coisas diferentes, que são os dados deles. E para minha surpresa, o Ministério não levou um slide. Ele não levou um papel, nada. A mocinha, a Jaqueline, muito tranquilamente, super feliz, inclusive, sentou, respondeu as nossas perguntas e falou: realmente a gente tem muito mamógrafo e pouca mamografia, né? Não levou dado. E aí, é uma coisa que é importante porque se hoje o Ministério não leva dados, quem tem que levar somos nós. Quem tem que levar os dados deles, para eles, somos nós.
Minha apresentação acaba por aqui. Eu acho que a gente tem muito a debater sobre o uso de informação e outros cases. É uma honra estar com a Evelyn, com a Luciana, debatendo sobre isso. É incrível o trabalho que a gente consegue fazer junto. Mas o importante daqui, a utilização dos dados abertos, esses do DataSUS, são fundamentais para a negociação com o poder público. A Mayra falou no começo, hoje se eu quero falar de quimioterapia, eu tenho que olhar a tabela SUS quanto que o meu hospital está recebendo. Se eu quero falar de radioterapia, eu tenho que olhar o número de aparelhos, porque tem muitos aparelhos que são ultrapassados no país. O próprio ministro afirmou que quando o plano da radioterapia estiver implementado, a gente vai ter um parque obsoleto nesse país. Existe um grande volume de dados. A gente viu nas apresentações anteriores, tem muitas informações, são mais de 300 sistemas. A gente tem que fazer a pergunta certa. A pergunta certa está aqui, dentro da nossa cabeça e do nosso coração, porque a gente tem que muito se pautar pelo aquilo que a gente acredita na realidade. Outro dia eu estava debatendo com uma pessoa que a gente não tem como mensurar dados sobre sobrevida. Claro que a gente tem. A Samanta, que vai lá na minha associação, acessou o brentuximab e está viva. A Letícia acessou e está viva. Os pacientes que tinham recomendação e não acessaram, infelizmente não podem contar a história deles aqui. Então, a nossa história aqui é a sobrevida que a gente tem que apresentar para o Ministério. Os números não falam. Infelizmente, mostrar o tanto de mamografia aqui não significa nada, significa o número que diminuiu. O que a gente precisa fazer é falar que tem mulheres que não estão sendo diagnosticadas, municípios que estão sendo sobrecarregados nessa faixa etária, que não tem condição nem prioridade nessa faixa etária aqui de mamografia. Então, além de achar os números, eu tenho que falar por eles, tem que ter voz para falar e não ter medo. Nem vergonha de o Ministério trazer um outro dado que não está aberto, porque só eles têm, e falar, olha aqui o meu. Porque eles, muitas vezes, podem constranger a gente com isso. A encontrar um número, que é o, por exemplo, de mamografias, a gente tem que buscar todas essas hipóteses. Então, se um ano tem um pico, investigar se tem uma política pública, uma portaria, um decreto, uma recomendação nova do INCA. Então, investigar assim, esgotar de fontes de informação. Joga no Google, base de dados do Ministério, Cielo, BVS, outros dados do DataSUS, vai conversando, liga para a Luciana, liga para a Eve, liga para a doutora Mayra, liga para todo mundo e pergunta, olha, eu achei isso aqui, o que você acha que pode ter acontecido? E aí, esse aqui é o meu último ponto importante, quando eu ia em alguns fóruns de dados, as pessoas falavam assim, mas o dado do Ministério é tão ruim, é tão mal preenchido, ninguém usa porque está ruim. A gente só vai descobrir que está ruim quando usar e apontar a mudança que a gente quer no dado. Mais de tarde, onde eu vou fazer a apresentação da DataSUS, tem as fichas das informações. Se a gente quer uma nova informação, tem que mudar a ficha. Se a gente quer uma notificação, mudar a ficha para que o instrumento mude e os dados comecem a falar a língua que a gente quer. São os maiores bancos de dados do mundo, o DataSUS. É um dos maiores e um dos mais bem preenchidos. Apesar de várias críticas, tem muita informação, por exemplo, sobre óbito, que é 100% preenchida. Então, a gente não morre sem saber se uma pessoa era casada ou se era solteira. Aqui no Brasil, a gente tem um nível de uma rigorosidade com a informação muito grande. E a gente tem que aproveitar os bons casos e se apoiar neles para a escalada com os dados que nós vamos utilizar. Por fim, é isso. Então, convido vocês a entrarem no site do movimento, entrarem no site do observatório. Mais para tarde, meu telefone vai estar na apresentação, então convido vocês a me ligarem, a entrar em contato, mandar e-mail, porque muitas associações já ligaram para a gente perguntando como é que eu faço para saber a tabela SUS? Como é que eu faço para saber o número de mulheres que morreram no meu município? Tudo isso a gente pode ajudar. E se hoje todo mundo fala, vamos usar o dado, mas ninguém ensina a gente a usar, olha, pode contar comigo que eu vou ensinar. Obrigado, gente.